Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Dinheiro em Ação, programa que fala tudo sobre a Bolsa de Valores. Direto da B3, eu sou o Márcio Croin e recebo o Ricardo Peretti, estrategista da Santander Corretora, neste último bloco sobre a Localiza, a ação da semana. Se você não viu os dois primeiros blocos, eu sugiro que você assista antes de ver este programa que encerra a análise sobre a Localiza. E por que eu peço isso? Porque o Ricardo vai indicar se você deve comprar ou vender a ação da Localiza. A compreensão vai ser maior se você observar os detalhes que ele pontuou, tanto dos prós como dos riscos. Agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre a locadora de veículos, Ricardo, o que o investidor deve fazer? Comprar ou vender? Vamos lá. Na nossa opinião, o investidor de Localiza ele deve comprar, ou pelo menos para aquele que já está comprado na ação, já está posicionado na Localiza, ele deve manter essa ação. Na verdade, quando a gente compara a nossa percepção de médio e longo prazo e todas as fortalezas, principalmente a questão da consolidação do setor de aluguel, que já vem acontecendo e deve continuar acontecendo por mais tempo, isso nos leva a acreditar que é uma boa posição de médio a longo prazo, mas mesmo no curto prazo, a gente está falando de uma ação que caiu 12% nesses últimos dias, desde o começo de setembro, a gente não identificou nenhum grande motivo para essa queda, então nós enxergamos que é uma oportunidade de compra, tanto de curto prazo quanto de médio e longo prazo. A queda de 12% é do pico do valor da ação nesses últimos Exatamente. tempos, né? Esse gráfico aqui não é o gráfico da ação, esse gráfico aqui é um gráfico que a gente fala que é o múltiplo de preço dividido pelo lucro por ação, Significa tentar entender ou mensurar se a ação está cara ou se a ação está barata, De uma maneira bem mais simplista, se a ação negocia acima da sua média de negociação histórica, significa que a ação estaria cara, e o contrário também é verdade, abaixo da média histórica ela estaria barata. E a gente pode perceber que a Localiza já negocia acima da sua média histórica. Então a gente não pode assumir que a Localiza esteja barata em bolsa. O ponto principal é que a gente acha que este momento atual de crescimento mais acelerado por conta da consolidação do setor vai permitir a companhia continuar, obviamente, crescendo mais, entregando melhores resultados. Então a gente imagina de que este nível de múltiplo, negociando a mais ou menos 21, 22 vezes preço dividido pelo lucro, seria o novo normal da companhia. Então a gente não se intimida, não dá para falar que está barato, mas ao mesmo tempo a gente ainda se sente confortável que esse caro pode ficar um pouco mais caro à frente. Muito interessante isso. E aí você coloca também 4 pontos sobre essa recomendação de compra, né? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto ele é bastante importante, que é o balanço saudável da companhia. A gente já viu nos últimos blocos de que ela tem 1,9 vezes a dívida líquida em relação à sua geração de caixa, em relação à sua EBITDA, e isso permite a companhia comprar algum competidor marginal ou fazer investimentos um pouco mais fortes, se assim ela entender que seja o caso. Então esse balanço saudável, minimamente saudável, é o suficiente para ela continuar suportando a sua fase de crescimento. Um dos exemplos desse balanço saudável é a própria aquisição da Hertz Brasil, que ela fez e consolidou nesse terceiro trimestre. Ela pagou mais ou menos 360 milhões de reais pela Hertz Brasil e vem com ela mais ou menos 1,5% do market share. Então esse tipo de movimento, esse tipo de aquisição deve continuar acontecendo, se assim a Localiza entender que é o suficiente para manter as concorrentes um pouco mais afastadas. Ou seja, ela tem caixa, não precisaria se endividar para fazer isso é importante. E se fosse se endividar, esse endividamento seria suportado pelo balanço saudável. Muito bem. Cenário de juros baixos também positivo para a companhia. Os analistas indicam 7% de Selic até o final de 2018, não só juros baixos, mas constantes. Perfeito. Na verdade, os juros nem precisa cair além dos 7%. Se simplesmente os juros básico da economia, que é a Selic, ficar no nível baixo de 7, 7,5%, já é o suficiente para a companhia continuar entregando bons resultados. A gente viu nos últimos blocos que 100% da dívida da companhia é atrelada ao CDI, então se o CDI ficar baixo, isso é garantia de que ela vai pagar menores despesas financeiras e isso vai ser refletido no resultado final da companhia. Aí a gente fala também de crescimento que é dado por consolidação do setor. Perfeito, Esse acho que é o grande tema e o grande porquê da nossa recomendação de compra em Localiza, A consolidação do setor, a Localiza continuar ganhando market share das empresas menores é o que de fato vai impulsionar o crescimento do volume. A nossa percepção é de que isso já vem acontecendo e vai continuar acontecendo por mais tempo. Por isso que a gente aponta que seria uma via de crescimento praticamente dada para os próximos anos. Crescimento orgânico você enxerga aqui também, não? Crescimento orgânico, sim. Na verdade, o ponto principal seria o crescimento orgânico, Tanto que a Localiza ela ganhou 1,5% de market share da Hertz, mas era muito mais uma posição estratégica para usufruir de toda a linha de atuação da Hertz também no mercado internacional, mas a gente enxerga que vai vir através de crescimento orgânico. Perfeito. E esse é um ponto bem interessante para o investidor, uma dica boa, que a empresa historicamente é alavancada no crescimento do PIB. Perfeito. A gente pôde observar bastante essa dinâmica antes da crise
crise bater no Brasil em 2015. Depois da crise, a Localiza continuou crescendo enquanto a economia se retraiu, principalmente por conta dessa dinâmica de consolidação. Mas o ponto principal é que a gente enxerga que agora vai acontecer o combo duplo, né? À medida em que a economia se recupera, e ela é uma empresa alavancada em PIB, então historicamente, né, o volume da Localiza cresce de 3 a 5 vezes o crescimento do PIB, e isso vai ser combinado com o já crescente aumento do volume por conta da consolidação. Então é de fato um ciclo virtuoso aí para os próximos anos para a Localiza, na nossa opinião. Significa que ela se aproveita também do crescimento macroeconômico da economia, né? Então o investidor consegue se dar muito bem nisso. Exatamente. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E muito obrigado você pela companhia nesse Dinheiro em Ação de 20 de outubro de 2017, que encerra a análise sobre a ação da Localiza. Nos vemos na próxima semana. Até lá!